Oi, Renato. Boa tarde. Francisco da ESPN Brasil. Eu queria uma análise sua. Suas análises costumam ser muito boas sobre esse tema, sobre esse, não vou dizer domínio, mas sobre essas grandes vitórias que os brasileiros e os sul-americanos vêm conquistando nesse Mundial contra times europeus muito fortes. Na sua visão, é algo circunstancial pelo momento do ano, pelas condições climáticas, por algum outro motivo? Ou só isso demonstra realmente a força do futebol brasileiro, que foi algo que você propagou durante muito tempo? Não, muito boa a tua pergunta. Não é a força do futebol brasileiro. Eu acho que a gente tem que valorizar o que o Abel vem fazendo no Palmeiras, o que o Felipe Luiz vem fazendo no Flamengo e o que o meu xará, o Renato, vem fazendo pelo Botafogo. Porque se vem para cá e perde, o futebol brasileiro não pode medir forças com o futebol europeu. Se vem para cá ganha, o futebol europeu está voltando agora das férias. Isso não existe no futebol. Porque no final do ano, quando tem o Mundial, quando o futebol europeu pega os clubes brasileiros no Mundial praticamente com 70 partidas, 80 partidas, ninguém dá essa desculpa. O time brasileiro está cansado. O time europeu vem e atropela. Não dá para medir forças com ele. Aí no momento que o futebol brasileiro começa a destacar, começa a ganhar, porque o futebol europeu estava de férias, está voltando agora. Não, eu não concordo. Eu concordo sim que o futebol brasileiro hoje vem fazendo uma grande Copa do Mundo, e vem se superando, vem enfrentando adversários poderosos e vem conseguindo resultados dentro do campo. E isso faz com que, nem sempre, somente o dinheiro faz com que vença as partidas. Os clubes europeus, sim, não dá para brigar com eles em termos da parte financeira. Eles podem contratar grandes jogadores, podem formar times fortíssimos, mas o futebol é decidido dentro do campo. E dentro do campo, hoje, o futebol brasileiro, eu falo em termos do povo brasileiro. O povo brasileiro tem que estar se sentindo muito orgulhoso do que os times brasileiros vêm fazendo nessa Copa do Mundo. E não tem desculpa, como já falei, os clubes europeus estavam de férias, estão montando. Não. O futebol brasileiro vem fazendo bonito na Copa do Mundo, tem que destacar Botafogo, tem que destacar Flamengo, tem que destacar Fluminense, tem que destacar o Palmeiras. Essa aqui é a realidade. Quando muita gente acreditava que não iria acontecer isso, está acontecendo. Onde os clubes brasileiros vão chegar, a gente não sabe. Mas, no momento, os 4 clubes brasileiros estão de parabéns pelo que eles vêm fazendo na Copa do Mundo. Any more questions? O futebol sul-americano voltou a ser protagonista nos noticiários do mundo. Em plena disputa do Mundial de Clubes, os times brasileiros vêm conquistando vitórias marcantes contra adversários europeus, reacendendo um debate antigo. Até onde vai a força do nosso futebol? Essas vitórias seriam apenas fruto de circunstâncias pontuais, como o calendário europeu ou o clima, ou elas simbolizam uma supremacia técnica que muitos insistiam em desacreditar? Neste cenário, Renato Gaúcho surge como uma voz experiente e contundente. Em entrevista, ele analisa os recentes resultados com clareza e paixão, questionando a narrativa de que só os europeus dominam. É a partir dessa análise que mergulhamos no coração deste vídeo. Entender o que esses triunfos representam e como reposicionam o futebol brasileiro no cenário global. Diante desse cenário de vitórias surpreendentes, uma pergunta paira no ar. Estamos presenciando o reflexo da verdadeira força do futebol brasileiro? Ou seriam esses triunfos apenas resultados de condições momentâneas? O jornalista da ESPN Brasil trouxe justamente esse ponto ao dialogar com Renato Gaúcho, levantando hipóteses como o clima, o calendário e o preparo físico desigual entre as equipes. Essa dúvida alimenta uma narrativa que muitas vezes desmerece a qualidade do jogo sul-americano, mas por trás dela está uma provocação legítima. Será que o futebol brasileiro voltou a competir de igual para igual com os gigantes europeus? Renato, com sua experiência e franqueza, rebate com firmeza esse tipo de argumento, e sua resposta ajuda a moldar o tom do que veremos a seguir. Renato Gaúcho não hesita em defender o mérito do futebol brasileiro. Para ele, as vitórias recentes dos clubes sul-americanos não são um acaso nem fruto de fragilidades temporárias dos adversários europeus. Pelo contrário,
São conquistas que merecem ser reconhecidas como reflexo da evolução tática, da competitividade interna e do trabalho bem feito por treinadores e elencos nacionais. Em sua análise, Renato destaca nomes como Abel Ferreira no Palmeiras, Felipe Luiz no Flamengo e seu xará Renato no Botafogo. Ele ressalta como esses profissionais vêm construindo equipes que não apenas competem, mas vencem com propriedade, mesmo diante de elencos milionários. E ele é enfático. Se os brasileiros perdem, o discurso é de inferioridade técnica. Mas quando vencem, a narrativa muda. Ah, os europeus estavam voltando de férias. Esse tipo de justificativa, segundo ele, desmerece a qualidade real dos nossos times. E Renato não aceita esse viés. Ele lembra que, no final do ano, quando os europeus enfrentam clubes brasileiros em mundiais após uma temporada desgastante, ninguém menciona cansaço ou desvantagens. Por que então esse argumento só aparece quando o jogo vira? Para ele, o futebol brasileiro precisa ser valorizado sem ressalvas, especialmente quando mostra dentro de campo que pode competir em alto nível. E essa valorização começa, antes de tudo, com o reconhecimento de que o mérito é legítimo. Não há clima ou desculpa que diminua aquilo que é conquistado com trabalho e talento. Renato toca num ponto sensível, o calendário europeu. Quando um clube brasileiro vence uma equipe da Europa, muitos apressam-se em explicar o resultado como efeito das férias ou despreparo da pré-temporada. Mas, segundo ele, esse argumento é seletivo e oportunista. Afinal, nos confrontos de final de ano, quando os times brasileiros chegam ao Mundial após maratonas de 70 ou 80 jogos, ninguém se preocupa em considerar seu desgaste. A crítica de Renato é clara. Esse tipo de justificativa diminui o esforço e o mérito conquistado dentro de campo. Ele lembra que o futebol, por mais que seja influenciado por logística e agenda, é decidido na bola. E quando o time brasileiro impõe seu jogo, supera favoritos e joga melhor, isso precisa ser reconhecido, sem asteriscos, sem desculpas e sem desviar o olhar da realidade. Não dá para ignorar a diferença brutal de recursos entre clubes europeus e sul-americanos. Renato reconhece isso de forma direta. Financeiramente, é quase impossível competir. Os europeus têm orçamentos milionários, elencos estrelados e estrutura de ponta. Mas para ele, isso não define tudo. A grandeza do futebol brasileiro não está apenas na conta bancária, mas na alma do jogo. É dentro de campo que as verdadeiras batalhas acontecem. E é lá que os clubes brasileiros têm mostrado força, raça e técnica. Essas vitórias recentes provam que dinheiro ajuda, mas não decide. Quando o talento é bem trabalhado, quando há dedicação, planejamento e identidade, o impossível começa a parecer possível. E é isso que tem tornado cada resultado ainda mais simbólico. O Brasil vencendo onde, teoricamente, não deveria vencer. Mais do que números ou estatísticas, essas vitórias carregam um valor simbólico profundo. Renato Gaúcho destaca que o futebol brasileiro não representa apenas clubes, ele representa o povo. E quando o desempenho em campo emociona, empolga e inspira, ele fortalece algo maior: o orgulho nacional. Cada gol, cada vitória contra um europeu poderoso é vivido como afirmação. É como se disséssemos ao mundo: estamos aqui, seguimos fortes. Não é apenas sobre vencer um jogo, mas sobre vencer narrativas, superar estigmas e resgatar a confiança do torcedor brasileiro. Renato vê esse momento como uma conquista coletiva, uma vitória que vai além das 4 linhas, que se espalha pelas ruas, pelas arquibancadas e pelas conversas do dia a dia. Porque quando o futebol brilha, o Brasil brilha junto. Renato Gaúcho é direto ao reconhecer o protagonismo de 4 clubes brasileiros nesta edição do Mundial: Palmeiras, Flamengo, Botafogo e Fluminense. Cada um à sua maneira representa uma faceta distinta do futebol nacional, mas todos têm em comum a coragem de enfrentar gigantes e conquistar espaço com personalidade. O Palmeiras, comandado por Abel Ferreira, mostra um equilíbrio impressionante entre disciplina tática e criatividade ofensiva. O Flamengo,
com uma base experiente e vencedora, segue sendo sinônimo de imposição técnica. O Botafogo, sob a liderança do xará Renato, surpreende pelo espírito coletivo e pela capacidade de adaptação. E o Fluminense, sempre fiel a uma proposta de jogo ousada, vem encantando torcedores com seu estilo leve e eficiente. Esses clubes não estão apenas vencendo, estão convencendo. Têm enfrentado adversários poderosos com elencos mais caros, mas não se intimidam. Cada vitória acrescenta um novo capítulo à narrativa do futebol brasileiro como potência esportiva que ainda pulsa, reinventa e resiste. Renato exalta não só os resultados, mas o simbolismo por trás de cada um. Quando muitos duvidavam que os brasileiros iriam longe, esses clubes provaram o contrário. Eles estão onde poucos acreditavam, jogando bem, competindo alto e fazendo história. É um momento raro de alinhamento. Talento, estratégia, entrega. Um reflexo de que, apesar das dificuldades estruturais, o Brasil ainda tem futebol de sobra para encarar qualquer um no planeta. O futebol é dinâmico, imprevisível e emocionante. E o momento atual é prova disso. Embora ninguém possa prever até onde os clubes brasileiros irão neste Mundial, o que já foi conquistado é significativo. Renato Gaúcho resume bem. Estamos diante de uma campanha que une qualidade técnica, superação e, acima de tudo, orgulho. O mais importante talvez não seja o troféu no final, mas a transformação de percepção. Os clubes brasileiros mostraram que podem competir e vencer sem depender de desculpas ou narrativas externas. O campo falou mais alto. Agora é acompanhar os próximos capítulos com a expectativa de quem sabe que há muito mais por vir. Porque se tem algo que esse Mundial nos ensinou, é que o futebol brasileiro segue vivo, vibrante e pronto para surpreender, outra vez.